O próprio Cristo diz: ai daquele por quem vier o escândalo. Versículo 12. Para que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo seja em vós o quê? Glorificado. E vós nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Então, para que o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja glorificado, a minha santificação, amados, a minha consagração, ela tem que ser completa na minha vida. Isto quer dizer que, através da nossa vida, o nome de Cristo é glorificado e honrado aqui na terra. Amém, igreja? No dia que eu deixo de cumprir estas verdades e começo a dar mau testemunho, o nome de Cristo não é glorificado nem honrado. Amém, igreja? Aleluia! É como o pai e o filho. O pai é uma boa pessoa. O pai sempre ensina o filho: ó, meu filho, você tem que andar direito, você tem que andar assim, você tem que andar assado. Mas o que o filho pega e faz longe do pai? Desonra o pai. Porque muitas vezes o pai diz assim: ó, meu filho, cuidado, porque a maconha, sabe, faz mal. Isto você vai entrar por um caminho que muitas vezes não tem volta. E o filho pega depois, vai lá e fuma maconha. Ele está honrando ou está desonrando? Desonrando. O pai diz: você não deve mexer com as coisas dos outros, não apanhe nada de ninguém, mas de vez em quando ele traz alguma coisa incerta para casa, que ninguém sabe de onde veio. Ele está honrando ou desonrando? Desonrando. E vai por aí afora. Não precisamos ir muito longe. Terceiro e último ponto. Como o corpo de Cristo, devemos andar em unidade para glorificarmos a Deus. Como o corpo de Cristo, devemos andar em unidade para glorificarmos a Deus. Você vê que Deus junta as peças, amados, para que nada fique separado. A Bíblia não é em partes. A Bíblia de Gênesis a Apocalipse, ela se cumpre. Ela se fecha. A Bíblia não diz uma coisa lá em Gênesis e depois chega lá em Apocalipse e derruba o que Gênesis falou. Não, amados. Ela se fecha. Ela tem concordância. Tem concordância. Amém, igreja? Então, em Romanos 15, versículos 5 e 6, o apóstolo da graça nos ensina assim: ora, o Deus de paciência, olha, o nosso Deus é um Deus de paciência. Não é um Deus sem paciência. E ai do mundo, se não fosse a paciência de Deus. Como Deus tem paciência, Ele é longânimo. Amém, igreja? Aleluia. Então, ora, o Deus de paciência e consolação, porque é Ele quem consola, vos conceda o quê? O mesmo o quê? Sentimento, uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Amém, igreja? Segundo Cristo Jesus. Então, o Deus de paciência e consolação vos conceda um mesmo sentimento, uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Isso quer dizer que nós não podemos andar separados. Não podemos andar com pensamentos diferentes. O mesmo parecer tem que estar na vida de cada um de nós. Versículo 6 ainda nos diz assim: para que concordes a uma boca e glorifiqueis a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Você vê? Então, tudo tem que estar o quê? Em concordância. Nós não podemos cada um querer puxar sardinha para o seu lado. Por quê? Porque senão vemos tantas divisões. E por que vemos
tantas divisões, pastor? Ah, eu não concordo com a liderança da igreja. Eu acho que tem que ser assim. Ah, eu acho que tem que ser assim. Eu acho. Você acha. Mas Deus não falou com você que você tem que achar assim. E por isso nós vemos o quê? Tantas divisões por aí afora. E como vejo? Por quê? Porque muitas vezes não se concorda com a liderança da igreja. Ora, irmãos, a divisão é um empecilho para o crescimento da obra de Deus. A divisão não traz crescimento para a obra de Deus, pelo contrário, traz contendas. E há pessoas, meu amado, que só se sentem felizes depois que dividem irmãos. Você sabia disso? Que há pessoas que só se sentem felizes depois que dividem irmãos? Há pessoas assim. Se sentem dessa maneira. E isto não pode ser assim. Como é que nós vamos glorificar a Deus se o corpo não estiver unido? Hoje vemos tantas divisões, até de irmãos de denominações com denominações. Irmãos de igreja A que não fala com igreja B, e igreja B que não fala com a igreja A. Que tantas divisões são estas? Que tantas divisões, às vezes, dentro da igreja, que muitas vezes não amamos uns aos outros. Então, a nossa luz, muitas vezes, não brilha. Quando a nossa luz, Jesus disse que tem que brilhar. Brilhar para quê? Porque nós fomos chamados por Cristo como luzeiros. Ele diz, vós sois a luz de quê? Do mundo. Mas como é que vamos brilhar se muitas vezes, amados, as nossas obras não são boas? Como é que vamos honrar a Deus, glorificar a Deus? A nossa luz tem que brilhar para que o mundo que está em trevas possa ver, meu amado, que Cristo está em nós e que nós glorificamos a Cristo pelas nossas boas obras. Amém, igreja? Aleluia! Então, amados, nós só podemos glorificar a Deus, honrar a Deus, quando nós verdadeiramente cumprirmos as obras que Cristo diz que nós temos que cumprir aqui na face desta terra. Ele nos diz que as nossas obras têm que ser boas. Amém, igreja? As nossas obras não podem ser más aqui na face desta terra. Não, de maneira alguma. Não pode. Ele nos diz que para glorificarmos a Deus e sermos seus discípulos, as nossas obras têm que brilhar aqui na face desta terra. Amém, igreja? Por isso ele disse, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas, o quê? Obras, e glorifiquem o vosso Pai, que está nos céus. Ô amado, se não for dessa maneira, estamos vivendo enganados. Se não for desta maneira, estamos vivendo aqui na face desta terra, amados, onde um dia vamos ter que prestar contas a Deus. E eu não quero ser culpado diante de Deus de não te ensinar as verdades de Deus. Você não vai poder um dia chegar diante de Deus e dizer, olha, aquele pastor lá, aquele espanhol lá não me ensinou as verdades de Deus, não. Se eu mandava eu, levanta a mão, irmão, aí, glorifica a Deus, e papapá, eu não aprendi mais nada. Senhor, como é que eu vou ser culpado? Não, amados. Nós temos a incumbência de fazer você crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que as tuas obras sejam boas e os homens glorifiquem ao Senhor. Amém, igreja? Esta é a vontade de Deus, assim disse o Espírito da graça. Deus seja louvado. Glória a Deus. Aleluia. Vamos ficar de pé, vamos
orar ao Senhor, amados. Oh, Jesus, louvamos o teu nome, Pai, que é vivo, que é verdadeiro, Senhor. Sou teu Deus, te fortaleço. Oh, aleluia. Senhor Jesus Cristo, Te ajudo, te esforço a tua palavra, Senhor, nesta noite foi explanada. da minha justiça. E cremos, Pai, que ela chegou aos recantos mais distantes. E cremos, Senhor, que também falou aos nossos corações nesta noite. Estamos aprendendo a cada dia a restaurar mais a nossa vida, a vivermos em novidade de vida. Os dias, Senhor, estão sendo abreviados. O dia está próximo e queremos ser achados fiéis diante de Ti. Por isso, Pai, te louvamos na beleza da Tua santidade e exaltar o Teu santo nome. Leva-nos, Pai, em paz para os nossos lares, guardados debaixo das Tuas santas mãos. Acampa os Teus anjos ao redor de cada um de nós, guardando, amparando, livrando de todos os males. Que a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, as consolações do Espírito Santo, o único Deus, seja com todo o povo de Israel e com a igreja do Deus vivo na face desta terra, e o povo eleito amado do Senhor, diga amém e amém. Deus seja louvado na beleza da sua santidade. Cumprimente seu irmão, diga a ele que ele é uma pedra viva em Cristo Jesus. Para você que nos acompanhou, quero te convidar a estar no próximo domingo no culto especial, o culto do Dia das Mães. E para os irmãos que estão em Espanha e América Latina, quero dizer que vosotros são bendecidos em nome de Jesus. Hasta la próxima.